Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Crime, Arte e Literatura com Mike Ferreira, e a gente vai junto nessa aventura hoje para falar sobre o Homem Invisível. Gente, obrigado pela participação nos vídeos aí, deixa o comentário, curte lá o seu vídeo e se inscreve no canal, tem muita coisa legal ainda pra gente discutir. Hoje, então, tratando sobre O Homem Invisível de Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells, em 1866, teve seu falecimento em 1946. Ele apresentou ao mundo aquele que, segundo ele, seria o mais talentoso cientista de todos os tempos em sua obra O Homem Invisível. Entretanto, antes de tudo, é necessário entender o pensamento do autor sobre a própria humanidade. Wells ele era um filantropo nato e um pacifista. Isso pode ser percebido em seu memorável livro O Direito dos Homens pelo que Lutamos, publicado em 1940. E é nessa obra onde se encontra um esboço daquilo que futuramente seria reescrito pela ONU e considerado a primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos, 3 anos depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1948. Olha a importância de H.G. Wells para o direito. Em suas obras é comum a luta entre classes, como os Eloys e os Morlocks, que se encontram na ficção A Máquina do Tempo, de 1985, ou a colonização violenta de seres alienígenas bem mais preparados contra os terráqueos em desespero, relembrando a invasão armada do Novo Mundo no século XV, na Guerra dos Mundos de 1897. O certo é que Wells sempre confabulou em seus escritos os problemas passados, presentes e mesmo aqueles que a humanidade virá enfrentar um dia. A engenharia genética e seus dilemas morais, que podem ser vistos no excelente livro A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, ou mesmo a destruição causada por uma bomba movida por energia nuclear em O Mundo se Liberta, de 1914, seriam apenas ilusões de uma mente arguta ou uma advertência aos homens de um tempo que ainda não chegou. De fato, o autor considera em todas as suas obras citadas criador e criação a responsabilidade que a ciência possui ao manejar os seus experimentos. Veja, por exemplo, Griffin, o Homem Invisível. A questão aqui não é apenas científica, como em todas as inquisições feitas pelo autor, mas também ela é existencial. O que um homem poderia fazer com a invisibilidade? Ou melhor, seria tal poder um dom ou realmente um poder? Essa é a questão. Mas a pergunta que se pode encontrar nos meandros dos livros, lendo nas entrelinhas, e define muito bem o elaborado pensamento de H.G. Wells, sempre confrontando os problemas mais usuais da humanidade. Por qual motivo? Ou por que eu ficaria invisível? Por que eu seria invisível? É imperceptível, não evidente, que não pode ser percebido. Em parte do livro pode-se notar quem era ainda o candidato ao maior cientista do mundo. Griffin era uma pessoa diferente dos demais, não apenas por ser albino, mas também pela sua sagacidade mental. Claro que o fato de sua cor de pele pode ter sido motivo para perseguições e exclusão em toda a sua vida social, o que pode ter tornado o jovem desacreditado da humanidade e da bondade da humanidade. A invisibilidade para ele já era algo muito bem conhecido, mesmo antes de se tornar totalmente invisível. É comum encontrar em suas passagens lá no livro a crescente misantropia que se abrasa mais e mais até o estopim final, de negação da humanidade capaz de levar o sujeito à loucura. Como se por mágica usasse o elmo de Hades, criou uma fórmula que freava a refração e a incidência da luz em seu corpo, tornando-se assim mais invisível do que já se considerava. Esse aspecto de exclusão do homem foi estudado pela criminologia, mais precisamente na escola de Chicago, lá em 1960. Em outras fases da criminologia, os estudos de grupos estabelecidos e outsiders, aqueles considerados à margem da convivência social, são capazes de demonstrar qual a importância da convivência social e da aceitação da pessoa no âmbito coletivo e público. Também demonstra que a carência dessa mesma aceitação é capaz de criar sentimentos supervalorados e que podem vir a ser o potencial estopim da violência urbana nos grandes centros das grandes cidades. Griffin era um misantropo nato e passa a odiar a humanidade com tal afinco que se rebela contra ela. Para ele, a invisibilidade somente teria uma simples característica, que era a de fazer mal, a de fazer sofrer. Mas a impunidade do invisível está somente em sua imaginação, pois ele também sofre e padece dos mesmos males e dores que todos os outros visíveis, como a consciência. Outra discussão muito perspicaz em Wells é sobre o poder da ciência, mas priorizando a responsabilidade dos criadores sobre suas criações.
Isso acelera discussões a respeito dos dilemas morais e éticos de algumas invenções. Não bastasse a polêmica e o debate sobre as possibilidades apresentadas pela engenharia genética dos anos 90 e as questões éticas e legais a respeito de clonagens humanas, outras áreas também merecem destaque. É comum na literatura cientistas confusos e mesmo abominando as suas criações. O que dizer de Victor Frankenstein e sua criatura malfadada ao desprezo e às agruras da humanidade abandonada e fustigada? Entre as lendas da ciência, é usual os relatos de cientistas que repeliam seus feitos execrando a sua própria criação. Robert Oppenheimer, que trabalhou com afinco no projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica, assim como Albert Einstein e Werner von Braun, considerariam o uso indiscriminado da sua criação algo produtivo para a humanidade? Será? De toda forma, a ciência para o bem e para o mal. Griffin escolheu o caminho da negação da humanidade, por já ter sido rotulado e excluído quando bem visível, por conta de suas características peculiares. Mas a advertência de Wells é muito clara e precisa. As capacidades intelectuais devem estar em uníssono com as relevâncias éticas e morais do homem e da sociedade, prevalecendo sempre o bem comum e não o individual. Era o que dizia H.G. Wells no grande O Homem Invisível. Sugiro uma leitura, é um livro curto, é um livro fino, você vai achar bem bacana, porque é um livro que te prende do começo ao fim para saber qual vai ser os passos do Homem Invisível, o Griffin, grande cientista. Gente, gostou aí? É bacana tratar desses assuntos, né? Vou tratar mais sobre isso. Se inscreve no nosso canal aí que vai ter muita coisa boa. Ativa o sininho para você receber aí todos os nossos vídeos e shorts que estão vindo por aí. Eu e o Yutovich estamos aqui trabalhando para vocês curtirem e terem entretenimento de qualidade. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!